Bom, hoje nós vamos falar sobre as unidades, as últimas unidades, 5, 6, 7, 8, e eu chamei como um texto, um título geral para essas unidades, de gêneros textuais para a alfabetização. Seria mais ainda preciso se eu tivesse chamado de gêneros textuais para a prática da alfabetização, né? Bom, em primeiro lugar, o que são gêneros textuais? Gêneros textuais são tipos específicos de textos, né? Tem os tipos gerais, que são narrativas, listas. Uma lista é um texto, lista do supermercado, lista de chamada das classes, lista de roupas para mala, para viajar, enfim. Então, textos listas, textos narrativos, textos poéticos, textos em versos, letra de música, poesia, todo tipo de poema. Pode ser parlenda, parlenda é uma ótima, um ótimo texto poético e que vem da tradição oral e as crianças sabem de cor, e em casa se fala e faz repetições de parlendas, né? Então, outro gênero são os textos, outro tipo de textos são os textos jornalísticos. Que daí tem o gênero notícia, anúncio, propaganda, entrevista, tem diversos textos cortados pelo jornal. Porque além do tipo de texto, no caso texto jornalístico, cujo portador é o jornal e alguns a revista. Por exemplo, a notícia, tem notícia que são objetos de revistas, né? Enfim, então nós temos o livro porta-histórias, porta-contos de fadas, que são as narrativas super interessantes, principalmente para as crianças. Mas eu chamei de gêneros textuais para a alfabetização, porque segundo a Ferreiro, a Vanessa entrou, seja bem-vinda, tá? Eu estou expondo o conteúdo. É preciso reanalisar as práticas de introdução da língua escrita, tratando de ver os pressupostos subjacentes a ela, e até que ponto funcionam como filtros de transformação seletiva e deformante de qualquer proposta inovadora. Sempre que se fala em inovar, em mudar, as pessoas resistem. Todos nós. Eu mesma resisti. Eu alfabetizei durante muitos anos com cartilha e me sentia bem, à vontade. Depois fiz um curso falando da prática pedagógica do Paulo Freire, que era com tema gerador e tal, e mudei um pouco, abandonei a cartilha e passei a trabalhar pelo menos com um tema gerador da realidade das crianças, que geralmente era sobre brinquedos. Um passo enorme aí em coisas mais significativas do mundo da criança, que tinha significado para ela e tal, mas ainda palavras geradoras. E não, o tema geralmente era uma palavra ou um título, e aí dedilhava nas famílias silábicas. Agora, hoje, o que se propõe como prática da alfabetização é completamente diferente. É partindo da realidade deles, mas sempre com textos. Mesmo que esse texto seja uma palavra, que é o caso da lista de nomes ou lista de outras palavras, que são palavras, mas que estão textualmente ligadas por uma questão semântica às outras dessa lista. Elas têm a ver. Se é uma lista de animais, já se sabe que é uma lista de animais. Se é uma lista de... a gente viu isso nos vídeos, listas de animais. Nós vimos também coisas que tiveram na festa de aniversário. Nós vimos coisas que tem na escola, objetos escolares, enfim. Nós vimos alguns tipos de listas nos vídeos que foram solicitados que vocês vissem, né? Bom, então vamos começar pela unidade
5, que é a escrita de nomes. Bom, escrever o nome da gente, desculpa, é um ato de escrever, é um tipo de escrita super usado socialmente. Todos nós temos que preencher fichas, que temos que escrever nosso nome. E às vezes, sem mais e nem menos que um papel em branco, a gente escreve o nome da gente, o nome do namorado, da namorada, o nome dos filhos, quando temos filhos, ou dos pais, quando somos crianças, enfim, das pessoas que nos cercam, os colegas de classe. Os adultos que permanecem analfabetos até adultos, eles têm uma vontade imensa de saber seu próprio nome. Então, já conversamos isso na outra web conference, que estava a Josiane, conversou comigo, eu ouvi ela falar, hoje não estou ouvindo. Então, e a gente falou muito sobre essa mudança, porque uma alfabetização pautada, baseada, fundamentada numa perspectiva construtivista, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso. Hoje a gente vai falar dos gêneros e da unidade 4 dos estágios, que eu estou deixando para depois para falar sobre isso, né? Então, a criança, quando ela quer escrever, o nome é algo super motivador para ela, né? E o que a Teberoski, parceira da Emília Ferreira, né, a Ana Teberoski, o que ela descobriu, e elas são as pioneiras dessa proposta inovadora aí de alfabetização que o MEC tem assumido dentro de uma prática progressista e que tem uma fundamentação construtivista. As pessoas dizem, a alfabetização construtivista não existe. Existe um olhar construtivista sobre o desenvolvimento da criança e que entende como que a criança pensa sobre a escrita, quando ela ainda não sabe escrever convencionalmente. Esta é a base da proposta, tá? Mas a proposta é progressista, a prática é progressista, não existe. Construtivismo é um movimento da psicologia, portanto, um movimento teórico, que nos dá grandes contribuições para nós entendermos como que a criança aprende. Muito bem. Então, por que ensinar o nome para a criança? E o nome se ensina só aos 7 anos? Existe uma idade certa para ensinar a ler e escrever? Não. Nessa perspectiva construtivista, a gente sabe que a criança, desde que ela conviva com a escrita, que ela tenha interação, que ela se interesse, ou que a gente torne necessário que ela escreva, que a gente crie condições para que ela queira escrever seu nome, ela gosta muito. Não existe criança que não goste. Então, é extremamente importante poder trabalhar, ensinar o funcionamento da escrita pelos nomes. E deixá-la também que ela teste suas hipóteses através dos nomes. O nome é tanto a forma de designar aquilo que está escrito como o conteúdo do texto, né? Então, quando você dá um nome, você sabe, quem é a Josiane? Estou lembrando, já falei, é minha aluna que participou da outra web conference, que participa muito do fórum, que eu já venho conhecendo um pouquinho pelas manifestações dela online, certo? Vocês, os outros, o Cleberson e a Vanessa, que estão aqui junto, né? Também são alunos online de AD. Então, esses nomes, para mim, são familiares, porque eles constam numa lista de nomes. Assim é para as crianças. Só que para ela, se você trabalhar na chamada, né, propondo atividades de uso social, e você trabalha com o nome na chamada, se eles estão na escola, e é comum chamar os alunos para saber se estão ou não presentes, a chamada é um ótimo recurso para você já começar a chamar a atenção. Os pequenos, mais ou menos, sei lá, com 2 anos,
trecho, conforme o interesse deles, e as coisas da escola são marcadas com o nome de cada criança. Então, primeiro buscar a identificação do seu próprio nome. Aí, discriminar entre os outros, né? Identificar, então diversas vezes você mostrando que esse é seu nome, de repente ele vendo diversos nomes, ele pode encontrar o seu. E tudo isso são jogos para se fazer com as crianças. Faz crachás com os nomes e pede-se para procurar os nomes de cada um. Ou então, trabalhos marcados com os nomes dele, talvez inicialmente pela própria professora, eles possam identificar. Nessa unidade, eu disse a vocês, eu escrevi dizendo que o nome é um modelo estável e que ele tem informações sobre as letras. E ele deve ser alternado, a gente apresentando o modelo, apresentando o nome da criança escrito, alternando com que ele tente escrever seu nome de memória. A escrita espontânea, a escrita que ele queira escrever, mesmo que ele não escreva convencionalmente. Então, você propõe, por exemplo, que cada um, a professora com uma lista na lousa dos nomes das crianças, vai chamando o nome e diz: se apresente a mim, ou diga presente, como a gente costuma dizer na escola, presente, né? Quem eu chamar. E olhem aqui para vocês aprenderem quem eu estou chamando. Então você vai expandindo as outras crianças até que eles vão identificando os outros nomes. Isso numa classe de crianças de 6 anos, que não têm estado na escola, que ainda não sabem o seu nome, necessita ser iniciado dessa forma, né? Ou pelo menos como uma atividade prévia, de coleta dos conhecimentos prévios. Então primeiro você pergunta quem sabe escrever o nome. Os pequenininhos você já sabe que eles não sabem, você vai ensinar pela primeira vez, talvez eles demorem. Com 2, 3 anos, dependendo da criança, vai demorar o ano todo e não vai saber copiar seu nome sozinho. Vai necessitar do modelo e aí vai continuar fazendo aquelas atividades, aquelas letras, ou pseudo-letras, ou simplesmente grafismos unidos ou grafismos separados, que compõem uma hipótese do nível 1, que depois a gente vai rever todos os níveis. Mas é importante que ele vá fazendo ora o modelo, ora o nome. E aí, na unidade 5, tem uma série de atividades previstas para fazer com o nome. Mas sempre partindo de coisas que são usuais que se faça, como a chamada, como o uso de crachás, ou brincando. Quando um pouco maiores, com os nomes, jogo da memória, né? Então, de repente, você pode fazer um jogo da memória, como costuma se fazer, cantando, mostrando as letras. Quem tem essa letra no seu nome? Tem uma... Aí você já está mostrando que o alfabeto, você mostra, quer dizer, ó, eu vou pôr todas as letras que tem no alfabeto da nossa língua. E aí eu vou tirar uma letra, vou sortear uma letra, quem tiver um nome marca que tem esse nome. Quem tiver essa letra no seu nome, marca que tem essa letra. Dá um crachá para ele, só com um nome. Enfim, estão fazendo essas atividades. Para dar informações sobre a primeira, a última letra, porque essas crianças, quando começam a ter esse contato com o nome próprio e olhar para ele, estar inteirando com ele, e o professor fazendo a mediação, vai, então, chamar a atenção para que ele perceba algumas coisas. Por exemplo, a letra inicial. Então, você pega, por exemplo, nomes, todos os nomes da classe, e vamos dizer o nome das letras que iniciam. De repente, você pega um crachá, esconde algumas letras, né? Deixa só a primeira aparecendo. Que letra é essa? De quem é esse nome? Se tem só uma, por exemplo, a letra A, que começa o nome Ana, Amanda, Antônio, Alcides, se tem alguns nomes, né? Anderson, né? Então, todos vão lá, pode ser qualquer um. Às vezes, pelo tamanho
né, da grandeza, tamanho em termos de espaço, eles percebem se é compatível com o tamanho do crachá que ele tem, que está acostumado a ver, enfim. Aí a última letra, por exemplo, Anderson termina com N, por exemplo. Mariana termina com A, Maria termina com A, mas aí não é com A que começa, né? Porque eles podem pensar, porque o A é forte, Ma, eles podem achar que é com A. Não, é Ma, então tem o N na frente, não é? E assim por diante. Então você vai fazendo as propostas de jogos e as intervenções, né? No caso de Mariana, por exemplo, você vai dizer que outro nome que tem dentro. A maioria das crianças não vão perceber. Mas você vai mostrar que Ana tem as letras todinhas em Mariana. Maria também. Então porque na verdade a criança, no primeiro nível, ela só enxerga o todo, no segundo nível também. Para ela, o nome é um objeto substituível. Ela troca a pessoa por aquelas letras. Então, ela não está ainda pensando que aqueles nomes representam o som. Lembram disso? Que isso é o terceiro nível, que é a fonetização. Se alguma criança já estiver percebendo que a escrita representa a fala, ela vai entender. E há um trabalho com nomes próprios para todos os níveis. E tão gostoso até para os que estiverem aprendendo, por exemplo, as questões ortográficas, os que já são alfabéticos e que estão aprendendo questões ortográficas. Por exemplo, que Maria Mariana se escreve com um R só e não com dois, que eles fazem essa confusão entre dois R's, que é o R que você fala, né? E o R brando, que é um R só, que é R no meio da palavra. Agora, já tem um problema, porque o R no início é um só e ele é, né? É esse som. Mas isso ela vai percebendo pelos próprios nomes. Provavelmente tem nomes que começam também com R. Tem É difícil, por exemplo, ter um nome com dois R's. Eu não me lembro no momento assim, nenhum nome que tenha dois R's. Mas no meio. Mas é possível que tenha, né? Com dois S, por exemplo, tem Larissa. Mas a gente não sabe, assim, não me lembro assim de cabeça agora. Estou pensando aqui com os meus botões e não me lembro de nenhum nome que tenha dois R's no meio. Mas terão outras palavras que serão. Os nomes, eles são fonte de som e de grafia. Então, tanto para o funcionamento das letras, como o funcionamento das letras em relação à consciência dos sons, que vai, paulatinamente, você trabalhando durante todo o processo. Esse é um dos textos que você pode trabalhar o nome próprio. A Tiberovsky, ela chama o nome próprio de texto, né? A lista dos nomes de texto, mas o nome é textual porque ele pode ser um título da pessoa, né? Por exemplo, quando vocês pensam em Salete, Salete é minha professora de alfabetização no EAD online que eu faço. Então, você lembra das pessoas pelo seu nome, lembra de todo o contexto que essa pessoa contém, tudo que diz respeito a ela. Então, tem um motivo afetivo, um motivo didático e um motivo cognitivo. Cognitivo, por exemplo, as letras, elas aparecem, se todo dia você trabalha com o nome deles, eles vão perceber, olha, pois é sempre na mesma ordem, sempre com letras diferentes, né? Mas sempre as mesmas. Tem nomes que tem três, feito Ana, 3 letras, tem nome como Mariana, Mariana tem 2, 4, 5, 7. 7 letras, Maria que tem 5, e assim por diante, né? Carla que tem 5, enfim. A Salete, no caso, tem 6, Josiane tem 7, e assim por diante. Tem as quantidades de letras e qualidades de letras diferenciadas
nos próprios nomes, que passam a ser repertório para a criança de letras e de possibilidades de escrever inicialmente, e depois a discussão da ortografia, né? Inicialmente para falar das letras, que eles só trabalham com letras nos 2 primeiros períodos. Depois, no 3º período, quando eles começam a fonetizar, essa consciência do som relacionado à grafia. A grafia é também um privilégio que o nome próprio faz, né? Bom, títulos. Todos os textos, e mesmo textos que não são de linguagem escrita, quer dizer, textos gráficos, só de desenho, só de pintura, que mais estátuas, né, ou qualquer outra escultura, tem títulos, né? Então, quadros de pintura têm títulos, desenhos têm títulos, então, gráficos, esculturas, todos os tipos de textos, né? Então, tem os contos de fadas, as histórias em quadrinhos, aqui tem um título de contos de fadas. E aí, nós estamos pensando nessa aquisição de letras, de repente você trabalhar com os títulos das histórias que você lê para eles. Ler e contar são coisas diferentes e trazem linguagem diferente. Ler porta uma linguagem, quando você lê para a criança, o que você está oferecendo a ela é linguagem escrita. Quando você está contando a mesma história, você está trabalhando com a linguagem oral. A linguagem oral, ela é gestual também, né? Ela contribui para a linguagem oral textual. E a leitura da linguagem escrita, né? A leitura da escrita, da linguagem escrita, ela tem pausas, tem entonações. Né? Por exemplo, quando se pergunta, você tem um tom exato para a pergunta, mas ela segue regras da escrita. Então, por exemplo, vamos dizer, falando aqui do título que eu apontei, Os Três Porquinhos, que eu pontuei aqui, né, no meio aqui dessa, falando sobre títulos, né? Se fosse uma linguagem popular, poderia dizer assim, Os Três Porquinhos, certo? Aí você ter essa informação de concordância do artigo com o substantivo e com o adjetivo numeral, então você tem já uma ideia de plural aqui, falando plural da norma culta, que é a norma escrita. Então, você oferece mais, vamos dizer, vantagens nesses títulos, às vezes um título que tem mais do que 3 palavras, que no nome próprio, que é uma palavra só. Então, vou ler aqui a tela, o título pode ser relacionado ao conteúdo do texto, e pode ser também o nome desse texto, e isso facilitará o entendimento da leitura ou da escrita da criança. A escrita, como eu disse para vocês, favorecendo inclusive versões da norma culta, né? E na questão do texto, se você sabe que esse título é o nome do texto, ele tem a ver com o que vai se fazer. Então, se são Os Três Porquinhos, deve ser uma história que conte coisas de 3 porquinhos, certo? A Branca de Neve e 7 Anões. Olha só. Também o plural, o numeral, o singular, que é Branca de Neve, um apelido, né, Branca de Neve, ou, vamos dizer, também pode ser uma metáfora, porque Branca de Neve deve ser uma moça bem branquinha, que pareça com a neve, né? Ao mesmo tempo é um apelido. Então, diversas coisas ampliam um pouco, vamos dizer, as possibilidades só do nome quando você escreve títulos. E você chama a atenção das crianças para o título, faz lista de títulos também, enfim. Se os textos representam o conteúdo que para a criança é dependente do contexto, título nada mais é do que a etiqueta do contexto,
certo? Então, assim como o seu crachá é a etiqueta, a sua etiqueta, né, o que representa você, o título representa a história. Então, é um bom texto a ser trabalhado, né? Pedagogicamente, o título podem ser nomes, os títulos, né, ou o título pode ser nomes ampliados, certo? Então, não tem mais uma só, é o nome do texto, mas tem mais de uma palavra como um nome próprio. Apesar que, se você considerar o nome e o sobrenome, você tem uma composição de mais de uma palavra também nos nomes. Mas as mesmas funções para o título. Dá para perceber variedade de letras, dá para perceber variações dessas letras, de quantidade e de qualidade, uma com a outra, elas entre si, enfim. São informações sobre letras e escrita, e linguagem escrita. E linguagem escrita está por trás dessas letras, né? Você imagina quando você fala de um nome de uma história conhecida pela criança e da qual ela se encanta, como é motivador essa proposta. Bom, agora vamos a um novo texto, riquíssimo, os textos narrativos, ou as narrativas. As narrativas se apresentam em diversos gêneros. A narrativa é um tipo, mas tem contos de fadas, delícia, né? Coisa boa você ler um bom conto de fadas. E mesmo nós adultos, eu coloquei na unidade 2, que é sobre leitura, um conto de fadas para as mulheres deve ter sido interessante, conhecerem um novo conto de fadas e que vai falar sobre o que as mulheres pensam, né? Enfim, a gente sempre se interessa por contos de fada em qualquer idade. As novelas românticas, elas são contos de fadas da atualidade, né? A gente gosta de se ver lá nos papéis dos personagens, né? E do sofrimento feminino ou masculino, e das delícias aí, das questões que estão presentes. Estou vendo agora que a Renata também entrou. Seja bem-vinda, Renata. Eu estou falando aqui dos gêneros textuais, agora da narrativa. A narrativa é um texto complexo, né? Muitas palavras, com palavras colocadas em frases, em períodos que são denominados parágrafos, e todas essas informações são passadas para a criança com um momento gostoso. Tem criança que não gosta de ouvir uma história, né? Em diversas idades, tem textos pequenininhos que não conseguem focar muito tempo, mas se você contar uma história mais ou menos curta, eles são capazes de prestar atenção. Bom, a narrativa é comum que seja lida, nós estamos falando de linguagem escrita. A alfabetização é ensinar a ler e a escrever. Então, linguagem escrita. O uso da narrativa escrita para leitura feita para criança, é um costume do lar, né, da casa. Muitas mães, vovós, tias, tios, avós gostam de contar histórias para seus filhos, seus netos, seus amigos, enfim. E na escola, mesmo nas outras propostas, desde que a criança pequena vai à escola, costuma-se contar histórias na escola e ler histórias também para as crianças. Muito bom esse trabalho de leitura, mesmo que a professora seja leitora para as crianças. As crianças não sabem ainda ler. Um bom motivo, de repente, para as crianças que ainda não têm condições de escrever um texto narrativo completo, mas trabalhar os títulos, certo? Que nós acabamos de falar. Bom, a narrativa, lida pela professora e posteriormente lida pelos alunos, ela tem uma estrutura riquíssima, tanto na sua macro, né, na sua grande estrutura, como na micro, nas questões de coesão. A macro são as questões de coerência interna,
daquela narrativa. E a microestrutura são as constituições das frases e da interação dessas frases entre si, que formam os parágrafos e os parágrafos que formam o texto todo, né? Porque no caso, a narrativa ela é um texto coeso, coerente e com muitas palavras. De repente, um nome pode ser coeso, coerente, com uma palavra só, um nome próprio. E um título pode ser coeso, coerente, se ele fizer jus à história a quem ele está dando o nome, né? Que ele é a etiqueta, vamos dizer assim. Bom, para dar coerência na história, ela tem que ter descrito nessa narrativa um tempo e um espaço onde ela acontece. Tem um cenário que será a base da alegoria. A alegoria é o assunto história, né? As cenas que se repetem, como que elas estão, como elas serão apresentadas para a criança. A gente fala dos carros alegóricos do carnaval, que contam a história daquele tema, né? Então, o cenário, ele vai ser a base da alegoria, é onde essa história, onde as cenas irão acontecer. Tem uma outra questão para a coerência, que é o nó narrativo. É uma trama na história, ela tem que ter uma trama, tem que ter um problema lá, que vai ser desenvolvido ao ser contada essa história, e que vai deixar o leitor curioso, né? E quando você escreve uma história, você tem que pensar que deve deixar o leitor curioso, e nesse nó, nesse problema que não está desvendado ainda, e que vai ser desvendado no desfecho, que é o final da história. Agora, uma história pode começar pelo desfecho, ver o cenário, a ordem dos fatores não altera o produto. A gente não precisa contar uma história como nos contos de fadas, começando pelo cenário, pelo tempo e espaço, depois vem o nó narrativo e depois o desfecho. A gente hoje, a linguagem cinematográfica, ela conta muito as histórias, começando pelo fim ou mostrando o fim no meio e esse desfecho depois sendo explicado no desenvolvimento. E assim por diante. Bom, além dessa coerência, dessa questão da linguagem escrita no todo, na macroestrutura, tem a microestrutura, que são as questões de coesão, que é a articulação das palavras nas frases. Aquilo que eu disse no título, tem que solta na narrativa, que são concordância verbal, concordância nominal, concordância gramatical ou sintática ou de morfologia, né? Então, seja plural, singular e plural, coletivo e substantivo simples, nome próprio, os nomes comuns, substantivo comum, substantivo próprio, concordância entre eles, e seja nas substituições, dos sinônimos, dos pronomes, para você não repetir muitas vezes a mesma palavra, que vai ficar um texto cansativo, seja nas concordâncias verbais, que devem ser conjugadas, e você vai mostrar isso nos textos. E vendo que você não mostra, ela vai percebendo, ela vai interagindo com essa linguagem escrita, que traz essa microestrutura, principalmente se o escritor for um escritor legal, um escritor que escreve bem, no caso dos contos de fadas tradicionais. Escolher os originais, os contos de fadas bacanas, para que tenha todas essas informações possíveis. Além disso, você vai ampliar vocabulário, vai sofisticar a fala mesmo, né? Por exemplo, e a bruxa transformou-se. A gente não fala transformou-se na linguagem coloquial, mas você precisa escrever. Você vai falar diversas palavras nos contos, nas lendas, nas histórias em quadrinhos, na literatura. Muitas palavras que você desconhece
E conforme a criança vai avançando na leitura, dá inclusive para ensinar a procurar no dicionário, e as regras vão se sobrepondo conforme ela vai dominando isso. Mas no período de alfabetização, ela já está entrando em contato com toda essa estrutura textual. Deixa eu ver o horário. A unidade 7 vai tratar de poemas. Poemas, poesias, as próprias poesias, né? Emoções traduzidas em versos, vamos dizer assim, né? Ou, vamos dizer, um humor traduzido em versos também é poesia, né? Então, existem poesias ou letras de músicas engraçadas. E aí a parlenda, que é uma poesia, versinhos que vêm da tradição oral e que as crianças sabem de cor, e esses textos que sabem de cor são muito legais. Por exemplo, a criança adquiriu a sonoridade, está no 3º nível. Ela acha que cada letra representa um som. Se dá uma parlenda que ela conhece, né? Por exemplo, ou musicada ou não musicada. Por exemplo, você diz, deixa eu pensar uma aqui. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimba de barro, bate no jarro. Não. Bate no jarro, jarra de ouro, bate no touro, touro, enfim. Aí as rimas. Primeiramente, a criança que começou, que está no 3º nível, que acha que uma escrita é uma letra para cada som, não vai dar certo. Vocês viram, se vocês assistiram falando devagarinho, alguns meninos assim, mostrando a sua hipótese explicitamente, quando lia nas letras. Então, se não me engano, deixa eu ver qual uma do lado falando devagarinho, marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. E aí, não dava certo terminar, eles sabiam que o verso terminava no final da linha, né, daquelas letras. E não dava certo, porque eles liam silabicamente. Então, você vai conflitando, criando problemas na leitura com os textos que se sabe de cor. E soluções. Porque depois ele soluciona e ele começa. Porque como a gente, quando não sabe uma música em inglês, ou outra língua que você quer saber, e você começa a cantar até dar certo e você até traduzir aquelas palavras que você sabe. Eles começam a ler. É um ótimo exercício de leitura. Eu mostrei isso para vocês na unidade 2, né? Bom, a poesia, ela tem uma vantagem porque a gente condena a cópia que é sem sentido, a cópia que não tem significado para a criança. Copiar uma letra de música é uma atividade social. Todos nós gostamos de copiar letras de música. Então, é super importante. Então, além de você possibilitar o modelo em versos, em rima, com metáforas, você apropria-se da estrutura dos ditados, dos provérbios, das metáforas, do ritmo, da repetição sonora, das frases idiomáticas, as rimas, nossa, que legal para você, por exemplo, papel com chapéu com quartel, e ainda com dois tipos de escritas diferentes para os que já são alfabéticos, e para os outros percebendo que têm sons parecidos. E percebendo que sons parecidos podem ser escritos de maneiras diferentes. Isso que a gente achava que era muito difícil para a criança, ela guarda mais, ela memoriza mais, ela aprende mais quando ela memoriza coisas que são sons semelhantes com escritas diferentes. E há escritas diferentes, aliás, e há sons diferentes com escritas semelhantes. Então, tudo isso é só na prática da alfabetização em contexto que a criança vai adquirindo. Para ela chegar a compor, ou seja, o que é a composição? A escrita autoral que explora o percurso criador da criança.
reproduzir e escrever estão intimamente ligados. Quer dizer, você pode reproduzir uma poesia, você está escrevendo. Não é nem cópia. Você pode falar de memória, você pode escrever uma letra de música de memória. Você pode escrever uma cantiga de roda, você pode escrever uma parrenda de memória. Mas você pode também trocar as palavras, né? E você mudar aquela poesia, aquela letra de música, as paródias, né? Fazem assim, fica mais engraçada, para ficar engraçada, ou para ficar particularizada, ou para mudar mesmo. E você está fazendo uma nova versão da música, né? Mas você pode também aprender a escrever poesias, a escrever letra de músicas. Os grandes compositores começam assim, compondo para si, ou para alguém, ou porque gosta. Enfim, para ela gostar ou não desse gênero textual, ela precisa conhecê-la. E conhecer desde a alfabetização, por que não? E desde pequenininho, eu já fui coordenadora de educação infantil, e então, na classe dos pequenininhos, né, a professora, mas poesia para os pequenos, como que vamos trabalhar 4 anos? Vamos lá. Aí eu vou lá tentar com você. Então, vamos. Vocês sabem o que é poesia? Quem sabe? Levanta a mão. Aí, levanta. Eu sei. O que é poesia? Coisas do coração. Pô, quer uma definição melhor do que isso? Né? Ela tem coisas engraçadas também na poesia. Ela tem palavras iguais. Então, de repente, aí você conta, palavras iguais a gente chama de rima, que está rimando uma palavra com a outra, porque ela está sendo igual. Eles aprendem em 1 minuto, entendeu? Mas muito mais fácil do que a gente pensar. E gosto. Acho gostoso trabalhar com esse texto. Então, trabalhar mais uma vez nas unidades tem exemplos de projetos e exemplos de atividades possíveis com poesias, né? E eu já disse, essa da leitura é uma coisa que particularmente a poesia favorece. Que você vai ajustar o que se fala ao que se escreve, ao que já está escrito e que eles sabem de cor. Isso dá uma facilidade enorme para você ensinar essas crianças, né? Bom, vamos ver mais um gênero, que são os gêneros portados pelos jornais, os textos jornalísticos. Ora, mas jornal na alfabetização, por que isso? Bom, se os contos de fadas trabalham a fantasia, trabalham com a imaginação, trabalham com a criatividade, você aprende a inventar histórias. Poesias também. Você aprende a inventar poesias, você aprende a se expressar poeticamente, quer dizer, emocionalmente, engraçadamente e tal. E o jornal? O que ele representa? Ele representa a realidade. E a realidade também, os textos extraídos da realidade, os textos que descrevem a realidade, ou que nos informam sobre o que está acontecendo, que são as notícias, eles são interessantes para a criança. Elas gostam também de saber disso, principalmente se é um assunto que lhes interessa. Então, vamos lembrar que o jornal passa a ser considerado um portador de texto da melhor qualidade, já que produz uma diversidade de modelos que podem ser exemplos de textos de diferentes gêneros, tais como notícia, que é de sua propriedade, é próprio do jornal. Crônica, que também existe em outros lugares, propaganda, anúncios publicitários, entrevistas, cartas, que são portados em outros lugares. Mas a própria notícia também é portada em revistas, né? As manchetes, muitas vezes, são rediscutidas em revistas. Bom, aí você vai contar a estrutura, também explorar o título, né? Que anuncia a notícia. Tem um texto intermediário entre o título e o corpo da notícia, que é a cabeça, ou lead, que é o resumo da notícia, também é um outro texto, vamos dizer assim, com um número menor de palavras, que podem ser exploradas e que podem ser memorizadas do que a notícia toda, que é mais difícil.
E a notícia, que é constituída das informações esmiuçadas em detalhes descritivos e narrativos, que estavam no título e no lead, né? Então, essa é a estrutura da notícia. Se você, por exemplo, trazer notícias de futebol, as crianças amam, todos, até as meninas hoje já têm os times, até as meninas, porque futebol tradicionalmente era um esporte masculino, mas hoje é dos meninos e das meninas, e todas se manifestam, assim como nós também, mulheres, temos os nossos times e gostamos. Assuntos, elas adoram as tragédias, mas óbvio que nós não vamos trabalhar com as tragédias, com a página policial. Mas vamos mostrar algumas coisas de interesse de todos. Pergunta a ela, traz os jornais, o que ela gosta, o que ela gostaria de ler melhor. E também tem uma série de atividades aí propostas para se fazer com o jornal, até mesmo essa questão de colocar ou tirar o título, né? Colocar títulos diferentes para notícias diferentes, para identificar. E quando eles escreverem melhor. E antes disso, eu não falei nas narrativas, mas a mesma coisa com as narrativas, que são textos portadores de muitas palavras, né? Então, para a criança não ter que, porque ela vai demorar até, vai levar muito tempo para escrever uma narrativa toda ou uma notícia todinha, quando elas estão iniciando principalmente o processo. Mas o professor pode fazer um texto coletivo onde todos palpitam, todos dizem do texto. O professor pode corrigir esse texto, não deixar que vá com erros de linguagem escrita, mesmo que eles falam ordem ou concordâncias não adequadas. Você diz, não, se escreve assim. Escreve é o escriba da criança. O professor se traduz o que a criança quer dizer, ou todas as crianças juntas querem dizer, num texto coletivo, deixa o texto exposto, volta a ler, enfim, interage com a estrutura desse texto, até que as crianças tenham condições de escrever de autoria textos desse nível. Assim com as notícias, assim com os anúncios, com as propagandas. A propaganda, o anúncio, é um texto persuasivo, um texto curto, rápido, preciso. Eles adoram. E a propaganda está na televisão, está nas revistas, está no outdoor. Então, se traz isso para a sala de aula, são ações com textos super familiares a eles, textos sociais de uso cotidiano que eles gostam muito. Então, explorar jornais e ler notícia para a turma, cujo conteúdo faça parte dos seus conhecimentos prévios, do seu interesse infantil, trará repertório de assuntos e vocabulários novos para a sala de aula. Bom, eu vou dar uma passada ainda, não sei se vocês querem fazer algumas perguntas sobre isso, e depois eu dou uma passada rápida sobre os níveis, se vocês quiserem. Vocês me digam, eu não sei se tem alguém que está me ouvindo. Por favor, se manifeste os que estão me ouvindo. Cleberson já me disse que não. Josiane está? A Vanessa, né, que está? Ok. E a Renata também? Ok. E vocês conseguem falar comigo? Quem está com o microfone? Alguém está? Ninguém está com o microfone. Quem está falando? Quem está? Alô? Ouvi um barulho. Estou só por escrito, Vanessa. Estou com o iPad, Renata. Tenta falar, Renata, para ver se eu te ouço. Não estou ouvindo. Renata? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Você tem alguma pergunta, Renata? O professora... Legal. Eu queria te ver. Tem vídeo do iPad, você pode ver se mostrar. Quero te ver. Cadê o negócio aqui, Jesus? Eu sou técnica, você vê acontece. É a primeira vez que eu entro no Web Encounter. Eu já descobri que tem um botão aí. Ô, José, você sabe onde é que vê a câmera aqui? Ó, perto do falar, tem vídeo. Perto do falar? Falar e do vídeo.
Vou descobrindo. Vamos falando aí que eu vou descobrindo aqui. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, tô quase vendo. Quase vi. Não vi ainda. Tenta te mostrar. Aí é a Josiane. Sou eu aqui. E a Renata? Eu tô tentando descobrir esse botão aqui. Eu já vi rostinho, um monte de coisa, mas a fala só tem o microfone. Ó, a Fernanda é a tutora, a que me ajuda, e a parte técnica, por exemplo, comigo é mais ela que faz. Ó, se tem perguntas, façam as perguntas que está difícil de ver vocês. Professor, como você fala desses textos jornalísticos, só dá para fazer com pessoalzinho já de 4, 5 anos, né? Não, eu estou falando de texto jornalístico da alfabetização. Então, mas eu também fez uma... com crianças desde a educação infantil. Por exemplo, tem algumas notícias, quando tem alguma notícia sobre zoológico, tem alguma notícia sobre brinquedos, lembra que tinha uns brinquedos que tiveram que ser recolhidos, ou sobre notícias educativas. Então, você pode usar essas notícias como leitura, levar o jornal na classe, mostrar, ler para eles, pedir para eles assistirem, perguntar. São crianças pequenas, que está passando a leitura da realidade para eles. Entendi. Eles ainda vão ter que ter um percurso para entender que, enquanto pequenos, eles vão achar que realmente o jornal é de verdade e o livro de história é de mentirinha, né? É mais ou menos por aí que eles dizem. Da educação infantil. Mas, possivelmente, eles ainda vão ter que entender que algumas notícias têm uma questão ideológica, está camuflada, não está deturpada, né? Então é muito bom começar mais frequentemente leituras de jornais. Muito difícil. Da classe gostam desse tipo de coisa. Então não é o texto jornalístico só para crianças maiores, não. Para crianças pequenas, assim, no início da alfabetização. E eles fazem notícias incríveis se você trabalhar. Quando eles começarem a escrever no primeiro ano, já escrever com mais desenvolturas, eles fazem com um pé na costa um texto jornalístico. Eu tive, assim, acompanhando turmas e turmas durante alguns anos dentro dessa proposta, como coordenadora. Então, posso dizer assim, experiência própria. Esses textos são burilados ao longo do tempo e vão ficando ótimos. E nós aqui penamos até por divertido. Mais perguntas? Eu vou aproveitar esses minutos finais e vou dar uma recordada nos livros do diário, ok? Tudo bem? Bem-vinda. Ok. Então vamos lá. Como que eu faço, Fernanda, aqui? Para eu pôr um outro slide aqui no texto. Isso, outro arquivo. Tá? A segunda. Ó,
Então, é um resumo de um texto da Ferreira, do Psicogênese sobre a linguagem escrita, da linguagem escrita, que é um livro dela, né? Nível 1. Então, eu tenho um outro. Vamos pôr um outro que tem os exemplos? Vamos direto no... Acho que vai mais rápido. Eu não sei melhorei o texto, será? Onde que é? Está sem os exemplos. Bom, não, nível 2 tem. Então vamos lá, voltando, o nível 1. Então, traços típicos que representam gráficos próximos da escrita convencional. Letra cursiva, que é aquele grafismo como se fosse um monte de L junto, ou um monte de N, ou letras emendadas, né? Grafismos ligados, porque eles estão imitando a letra que eles enxergam de quem escreve com letra manuscrita. A letra de forma são grafismos separados, rabiscos, né? Então, esse nível vale a intenção subjetiva do escritor. Vale mais do que esses gráficos. Põe a cadeira aqui. Quebrou. Desculpa. A leitura da criança é global. Então, ela faz o rabisco e lê tudo de uma vez. Mas, o que tem de importante nisso, que ela entende, que a escrita é diferente de desenho. Então, ela sabe que esses rabiscos não são desenhos. Para ela, esses rabiscos são escrita. É o jeito que ela enxerga a escrita. Esse é o nível 1, quando ela começa a aprender a escrever. Primeiro tipo de escrita dela. Segundo tipo. Esse nível é a criança que já sabe o seu próprio nome, né? Eu estou dando exemplo com duas crianças, Natália e Fábio, que são aquelas do vídeo Primeiros Passos, construção dos primeiros passos. Nesse nível, ela pode bloquear se você começar só a dar modelo para ela. Você dá modelo, mas alterna com escrita espontânea. Tanto no nome, ou o título, ou qualquer outro texto que você peça para ela escrever. Ela muda. Ela tem uma quantidade mínima, que geralmente é 3, e ela faz variedades. Por exemplo, a Natália, que escreve um A, um L, um N e um I para todas as palavras. Ela congelou 4 letras, e as 4 letras do nome dela ela usou para todas as palavras. Essas diferenças objetivas entre as letras, tanto na quantidade como na qualidade, ela muda. Quando é só a quantidade controlada e muda as letras, é intrafigural, ou seja, ela acha que aquilo é uma figura. Essas letras compõem uma figura. E, então, são variações intrafigurais. E inter é entre uma palavra e outra, como faz o Fábio. Ele escreve para algumas, eu não me lembro o que eu não pus, para ela eu pus, para brigadeiro, bolo, para suco, a mesma coisa. Aqui eu não sei, acho que as mesmas 3 palavras. Ele escreve para brigadeiro, para bolo e para suco, as letras do nome dele variando de quantidade e variando de qualidade. Esse é o nível 2. Ele já é, vamos dizer assim, cognitivamente superior ao nível 1. E a leitura também é global. O nível 3, que eu já falei, que é quando as crianças entendem que a escrita corresponde ao som. Por essa interação e por essa análise das partes que a professora vai fazendo, vai chamando a atenção dela, que eu falei lá no nome próprio, na escrita de títulos, nos textos que você pode, da narrativa, da poesia, você pode pensar palavras também para fazer essa análise de som e grafia. Eles acreditam que para cada letra é um som, certo? Então, por exemplo, aluno deve ter 3 letras, inicialmente qualquer letra, e depois
Caneta também deve ter 3 letras, como o Ricardo lá na construção da escrita. A Roberta, ela já sabe colocar para cada som uma letra que é desse som mesmo. Então, em dinossauro, ela coloca um D, um N, um U e um O. Dinossauro. Em formiga, um S, um M e um G. Ela poderia pôr mais vogais, tem criança que escreve O, I, A para formiga. E ela, na frase, ela também escreve silabicamente. A rã pulou no rio. Analisa as partes, faz uma leitura silábica. Isto é uma construção infantil. Nós nunca devemos fazer essa construção infantil, que não é alfabética como a nossa língua, mas aceitar quando elas assim fazem. O nível 4, que é intermediária, ela tem. Ora ela escreve uma letra por som, ora 2 ou mais. E o 5º, que é o alfabético, que ela tenta escrever todos os fragmentos do som, todas as letras que de fato compõem a sílaba. É o final da evolução cognitiva, pode-se dizer que ela está alfabetizada ou alfabética, mas ela ainda não domina a língua, porque ela tem todas as questões das regras ortográficas a dominar. Eu acho que deve estar terminando aí nosso tempo, e você já isso tem escrito nas unidades, mas isso tudo que eu falei foi gravado e está disponível para vocês. Vocês escrevem no fórum, é isso? Escreve no fórum e nós publicamos. A Fernanda publica, porque eu não sei fazer essas coisas. Bom, tá. Tchau, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Converse comigo no fórum, que vai acabar o tempo que nós terminamos, tá bom? Mas podem se manifestar. Obrigada. Que pena que eles não conseguiram falar, né? Nível 1 já entra o pré-silábico, ele faz parte do nível 2. Nível 1 é pré-silábico, o nível 1 e o nível 2 são pré-silábicos, Renata. Aqui ainda aparecendo texto jornalístico. Aquela hora. Será que mudou? Obrigada. Já? O que, professora? Deixa eu perguntar lá. Obrigada. Até mais, até mais. O próximo pode ter 2 horas. Pode sim, vou marcar 2 horas. Obrigada, que bom. Legal que vocês gostaram. Beijo. Tchau.